que a dúvida começou daqui mesmo, da produção. O seu comprometedor é estar à vontade aqui na cadeira, ou com a mão aqui, querendo cabeça baixa. É isso, pelo amor de Deus. Vamos distorcer as coisas, não, para não ter problema. Quer dizer, hoje realmente é uma coisa que eu tenho observado, viu? Seja bem-vindo aí, Damasceno, o Tássio e o LS eu já conversei hoje. Quer dizer, o negócio aqui no Jornal Dia News virou Deus dará mesmo, né? Porque o João sumiu, começou a semana sumido, e o Otávio Ribeiro Neto nem notícia, né? Férias. Você tem, Tássio, aí o Tássio que é do Portal Dia também. Você tem alguma notícia, Tássio, aí, alguma coisa? O Otávio está gozando de férias na paradisíaca cidade de Campo Maior. E meu amigo Elias Rodrigues, João Magalhães, nada também, né? Você não tem nenhuma informação, você não... Pois é, eu não estou sabendo, viu, Douglas? O Elias também tá voando segunda-feira sim, só que realmente é obrigado, tem uma satisfação a dar e que comparece. Quem não precisa disso... E também quem tem moral, né? Não é o nosso caso, nós não temos. João tem bastante moral. Douglas, enquanto a gente está nesse clima descontraído, eu encontrei hoje, em um evento que eu e o Elias estávamos cobrindo aqui na Zona Leste, um telespectador nosso muito querido, Romildo Júnior. Tem foto aí? Não tive tempo de fazer foto com ele, mas ele disse que nos acompanha todo dia. Fala aí, Tássio. Lá do bairro Macaúba. Grande abraço para ele. Diz que é amigo do Genésio e mandou um abraço para todos nós. Quem é ele? Romildo Júnior, lá do Macaúba. Romildo Júnior. Grande abraço para ele, disse que nos assiste todo dia. E estava me perguntando, Douglas, uma pergunta fácil ele fez. Quem vai ser o candidato à Prefeitura de Teresina? Aí passamos um longo tempo conversando. Grande abraço para ele, Romildo, e obrigado pela audiência. Romildo, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Seja sempre bem-vindo ao jornal O Dia News. Bom, vamos começar aqui falar sobre o evento que houve hoje pela manhã. O Tássio esteve lá, Elias esteve lá, o governador eleito Rafael Fonteles e o senador eleito Wellington Dias se reuniram hoje com lideranças para definir estratégias de campanha para a eleição de Lula no segundo turno. Eliezer Rodrigues. 74,25%. Esse foi o percentual de votos válidos conquistados pelo ex-presidente Lula no primeiro turno no Piauí, proporcionalmente a maior votação do país. Mesmo com o resultado considerado satisfatório, a meta é alcançar novos eleitores no estado. Para isso, o governador eleito Rafael Fonteles mira alguns públicos específicos. Seja quem não foi votar, seja quem votou em candidatos da terceira via, seja quem votou no Bolsonaro. Acho que há espaço sim para convencer ao povo do Piauí que escolheu o Rafael para governar o estado, que é melhor para o Piauí Lula presidente, tanto porque ele gosta mais do Nordeste e do Piauí, como também porque ele é alinhado conosco. A base governista conta com o apoio de todos os aliados e militantes da capital e do interior do estado. Aqui o povo tem gosto, tem vontade de votar no presidente Lula, principalmente pelas políticas que ele implementou no Nordeste. E eu acho que agora é hora de fazer exatamente esse contraponto, de mostrar o que é a atual gestão para o Nordeste e de mostrar o que foi o governo do presidente Lula para o Nordeste, principalmente para o Piauí. Estratégia semelhante deve ser adotada em outros estados do Brasil, que são fundamentais para o resultado da eleição presidencial. É claro, um olhar especial, estratégico, com São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Por quê? Porque são os 5 maiores colégios eleitorais do país. Mas tem um olhar especial com o Nordeste, tem um olhar específico com a Amazônia, com o Centro-Oeste, com todo o Sul, com todo o Sudeste. Então, vamos trabalhar uma eleição nacional, vamos trabalhar o Brasil inteiro. Bom, aí estiveram presentes os deputados eleitos, estaduais, federais, lideranças do interior, estiveram presentes também vereadores de Teresina, vereadores do interior, liderança, enfim, foi um encontro com muitas lideranças para tentar, segundo o Eliezer, estávamos falando em bastidores aqui, chegar entre 74%, 79%, no cenário mais otimista, até 80% dos votos válidos. Aí eu vou começar com a Edna Maciel. Edna Maciel, essa meta que foi estabelecida pelo PT, dá para atingir, Edna? Olha, só vamos saber disso
daqui a alguns dias, mas isso são expectativas, isso são números, contas que se fecham. Acho que num evento desse aí, a gente pode ter uma ideia, e eu acredito sim, Douglas, pela votação expressiva do ex-presidente Lula, pela votação do próprio Rafael, estamos no Nordeste, que ele venha a ter uma votação bem grande mesmo, e a briga, a luta, a busca é por pelo menos isso, né? 70% a 75%, creio eu, até ultrapassando. Rafael já falou em várias entrevistas que tem essa meta, e o PT também, de um número alto, de ultrapassar até as expectativas. Então, eu acho que tudo vai depender de todo um trabalho durante esses dias. Pela empolgação aí que nós vimos que o Eliezer e o Tasso puderam comprovar em loco, né? Pela empolgação, por tudo que a gente ouviu e está vendo, e até em nível nacional mesmo, pode ser sim, Douglas, que chegue, mas eu não posso afirmar, porque a gente sabe... Você acha que dá pelo... Eu acho que dá pelo menos para... Sim, eu acho que dá para chegar... Mas você acha, por exemplo, que vai aumentar? Eu creio que dá para aumentar. Se eles forem nessas frentes, nessas 3 frentes que eles estão apontando, que nós estamos cansados de falar aqui, né, não são mais os indecisos, né, são as pessoas que não votaram. Né? Agora, eu não creio em mudança de voto de Bolsonaro para Lula, acho muito difícil, muito mesmo, nada é impossível, mas eu acho muito difícil. Agora, transferência de alguns votos em relação a alguns apoios, aí pode até ser. Então, acho que está por dentro dessa margem, a expectativa é boa e pode chegar, sim, a alcançar. Rafael, exatamente, Rafael, muito bem. Tássio Cruz, você que andou lá, conversou com muita gente, com deputados, vereadores, lideranças, qual o seu destaque? Aí, você que andou lá, eu vou ficar aqui aguardando o seu destaque. O que é que você conseguiu apurar lá em relação a essas estratégias, e as pessoas que participaram absorveram bem? Você notou animação, disposição para atingir esse percentual? A estratégia, Douglas, é principalmente de motivação. Como a gente destacava na participação inicial, é uma eleição que naturalmente não motiva tanto lideranças como, por exemplo, deputados... Como se a governadora Regina, eleição solteira, Isso, né? A eleição solteira não motiva tanto deputados estaduais a participarem. Então, a reunião foi justamente para essa motivação. Só que o governador falava um dado interessante, Douglas. Ele lembrava a frase do próprio presidente Jair Bolsonaro, que quem ganha em Minas ganha a eleição. Né? E com isso o Bolsonaro ganhou o apoio de Zema, e ele minimizando a adesão de Zema, e o Wellington lembrava que Simone Tebet, Ciro, lideranças do PDT, do PSDB e do MDB anunciaram apoio a Lula. Eu fazia uma conta aqui, Douglas, olha que número interessante, foram 6 milhões e 100 mil votos, por aí, pouco mais de 6 milhões de diferença entre Lula e Bolsonaro. 6 milhões e 100 mil? Pouco mais de 100 milhões, isso. Desses 6 milhões, Douglas, sabe de onde vieram 5 milhões e 500? Da Bahia, foi a maior derrota de Jair Bolsonaro, Minas e do Piauí. Olha que curioso. E a Bahia, como o quarto colégio, né, o quinto colégio, maior colégio do Brasil, deu uma derrota bem expressiva ao presidente Jair Bolsonaro, uma diferença de 3 milhões e 825 mil votos. Então são esses os principais pontos de dificuldade do presidente Jair Bolsonaro. Em Minas a diferença foi pouco mais de 600 mil votos e o Piauí 1 milhão e 100 mil votos. Então, para a gente entender que apesar do tamanho do colégio eleitoral, uma diferença tão expressiva que a base governista de Rafael Fonteles e Wellington Dias querem impor no Piauí pode ser crucial para a eleição nacional, lembrando que chegando a 80%, cerca de 80% da votação, essa diferença de 1 milhão e 100 mil votos no Piauí pode chegar a 1 milhão e 200 mil, pouco mais de 1 milhão e 200 mil votos. E a Bahia é o ponto cêntrico da campanha de Jair Bolsonaro. Agora, Tássio, 600 mil votos de maioria em Minas Gerais, né? Minas Gerais, as pesquisas apontavam que o ex-presidente Lula venceria lá com uma larga vantagem e não se concretizou. Minas Gerais fez parte daquele grupo de estados que o presidente Jair Bolsonaro aumentou sensivelmente sua votação nas últimas horas, no último dia, nas últimas horas antes da votação. Nós já tínhamos em um primeiro turno,
o apoio de Zema a Bolsonaro. Sim. E no primeiro turno, estou fazendo aqui uma análise, a gente está tentando fazer uma análise aqui geral, assim, não é? Por observação, pelo histórico. E no primeiro turno lá, você tinha um empenho, né, maior, porque tinha deputado estadual, federal, senador, governador. Agora é só presidente. Lá também, como o Piauí, a eleição foi decidida no primeiro turno. Né? Então, aí tirar esses 600 mil votos de Lula, essa diferença, e colocar mais uma quantidade razoável. É o desafio. Aumentar onde ele ganhou, a votação, aumentar, ou pelo menos confirmar, como diz a Edna. E aí, o Tato destacou os 3 estados aí, né? Quer dizer, Minas, essa maioria de Minas, considerando um estado importante, que é, digamos, uma espécie de o segundo maior colégio, né? Não, o segundo maior colégio é uma espécie de retrato do Brasil, a referência, e Bahia e Piauí. Não é? Bahia e Piauí, pelo menos é o que se imagina, pelo menos os percentuais, o PT considera, na pior das hipóteses, que os percentuais se repitam. Na pior das hipóteses, Bahia e Piauí. Né? Então, é preciso ver como é que vai ser o desempenho nos outros estados. Agora, Eliezer Rodrigues, você destacava aqui que o foco é terceira via, né? Teresina ou Piauí, me parece, os 40 mil votos. Né? Dentro do contexto aqui do Piauí, tem 3 focos especiais. Não, eu digo a terceira via, quando a governadora Regina falou, tá, foi só 40 mil votos só em Teresina? Só em Teresina, Simone e Ciro. Simone e Ciro, né, Eliezer? Então, o foco é votos da terceira via, abstenção e tirar de Bolsonaro, Eliezer? Veja a ousadia, a disposição que está a base do PT aqui no estado do Piauí, de buscar até aqueles que já votaram em Bolsonaro. Lembrar que nós temos o exemplo do próprio prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que mudou a sua opinião. É uma exceção à regra, é uma raridade, é muito difícil, mas não é uma alternativa descartada. A base governista vai buscar, inclusive, convencer os bolsonaristas a votarem em Lula nesse segundo turno. Né? A meta é sair de 74%, que já alcançaram no primeiro turno, para 79%. Crescer 5 pontos percentuais na eleição do presidente Lula aqui no segundo turno no estado do Piauí. E nós tivemos também, a semana começando, com a revista Veja, que é uma das publicações de maior circulação no país, a revista de maior circulação no país, o semanário de maior circulação no país, com matéria especial, classificando o Nordeste como o cinturão vermelho, porque, segundo a Veja, os cálculos da Veja, inclusive tem um mapa do Nordeste lá, obviamente que os 9 estados nordestinos, todos não são e nem serão governados pelo PT, Partido dos Trabalhadores, como é o caso do Piauí. Mas há uma grande possibilidade, a Veja traz, por exemplo, os estados como Piauí, Maranhão, Ceará, onde a vitória foi no primeiro turno. E nos estados onde a eleição vai se decidir no segundo turno, a Veja também traz em vermelho, por exemplo, no caso de Pernambuco. Marília Reis é do Solidariedade, mas é apoiada diretamente por Lula. Então, a Veja classifica lá como lulista, né, como uma candidata lulista e que está na base de apoio de Lula. Então, há a possibilidade dos 9 estados nordestinos, mesmo que não sejam todos candidatos do Partido dos Trabalhadores, mas todos orbitando em torno do ex-presidente Lula. E a reportagem traz as novas lideranças que surgiram na eleição. E entre elas, o autor da reportagem trouxe o piauiense Rafael Fonteles, o governador eleito, Rafael Fonteles, como uma liderança regional que surge a partir da eleição no Piauí. A reportagem compara Rafael Fonteles com o candidato Jerônimo, lá na Bahia, né? Usa inclusive essa expressão, a revista Veja, que o governador eleito do Piauí estava debutando na política, ou seja, não era a primeira vez que ele concorria, tinha sido secretário de Fazenda, quer dizer, um cargo que teoricamente não é um cargo que projeta muita imagem do ocupante, e ganhou no primeiro turno com mais de 57% dos votos válidos.
Então eu queria ouvir o Tássio, bem rápido, Eliezer e Edna, sobre esse assunto, começando com o Tássio. Bom, o governador eleito começa com essa responsabilidade, né? Quer dizer, não há como negar depois dessa eleição. E veja, não é porque é a primeira vez, você nota que não há nenhuma timidez, assim, por parte do governador eleito. Ele está usando aqui a expressão, indo para cima, sem olhar para trás, né, Tássio? Essa projeção nacional, Douglas, é interessante. Ele já tinha uma projeção como secretário de Fazenda, né? Que é algo que o Wellington Dias, senador eleito, você buscou, né? E o fato curioso que a revista destaca, por ser o segundo governador mais votado, proporcionalmente, né? Apenas a governadora do Rio Grande do Norte à frente de Rafael Fátima Bezerra. Isso, Fátima Bezerra. E a matéria, Douglas, ela aponta lideranças jovens em crescimento no que ela chama de cinturão vermelho. Como eu disse, o Nordeste deu amplo apoio ao presidente da República, ex-presidente Lula, né? E Bolsonaro perdeu, né, em vários estados do Nordeste. E a matéria fala sobre... Ele perdeu em todo o Nordeste. Em todo o Nordeste. E a matéria fala sobre a importância desse cinturão vermelho na eleição. Como eu disse, né? 5 milhões e meio de diferença só de Bahia, né? Minas, coloca-se ali o norte de Minas, que deu essa expressiva votação o Vale do Jequitinhonha. A região mais pobre, mais próxima ao Nordeste, e Piauí. Então a matéria destaca esse ponto interessante de se observar, essa projeção nacional que Rafael Fonteles começa a receber, estando aí na articulação. E um dado curioso, um ponto interessante da fala da reunião que teve semana passada com Lula, Rafael Fonteles destacava, Douglas, a importância do WhatsApp na eleição, que é tão utilizado pelas bases bolsonaristas, e o candidato, o governador eleito do Piauí, destaca esse ponto. Eu tenho acompanhado essa discussão em vários canais do YouTube, mas aí eu estou falando de canais sem viés político, canais independentes, pessoas que fazem jornalismo sem nenhum viés político. E eu tenho observado análises, e isso é perceptível, né, Tássio, Eliezer e Edna, que, por exemplo, os eleitores e simpatizantes de Jair Bolsonaro são mais, até o momento, profissionais, digamos assim, nas redes sociais do que os simpatizantes e eleitores de Lula. São mais engajados os bolsonaristas, né? Então, digamos que eles descobriram ou despertaram ou começaram esse trabalho muito mais cedo e com muito mais intensidade do que mais força do que os lulistas. E o Tássio destacou a questão do WhatsApp. Agora, a questão de Rafael Fonteles é o seguinte: se a gente analisar, a primeira eleição de Wellington Dias foi em 2002, quando ele venceu o ex-governador Napoleão. Ele era candidato a deputado federal, depois ele resolveu trocar com o Roberto John, né? Roberto John era candidato a governador, então houve uma troca, o Roberto John foi para o Senado, não é isso? Foi. Senado, me parece. Ou ele era candidato ao Senado, o Wellington Dias, você lembra, Aida? Eu não me recordo, você lembra, Tássio, Eliezer? Não, ele... Robert John acho que foi para o Senado e o Wellington para o governo. Aí então houve a troca, o Wellington foi para o governo. E Rafael começa, se a gente fizer uma comparação, não sei se a Edna e o Eliezer concordam, Rafael começa essa carreira política dele próprio, com mais projeção do que o Wellington começou na época, né, Edna? Eu creio que sim. Eu lembro de entrevistar o Wellington Dias como presidente de sindicatos bancários. Então também podia-se até dizer que ele não ia chegar até aqui onde ele chegou, mas ele já era um sindicalista, ele é do PT Raiz. Acompanhei essa trajetória, entrevistando em vários cargos, e ele já tinha, a gente já via essa linha nele, né? A gente já via que ele realmente estava galgando espaço político, e que talvez chegasse até aqui onde chegou. E já Rafael não, que a gente também acompanha desde o início, Rafael Fonteles a gente conheceu, como você bem citou aí, há bem pouco tempo, secretário da Fazenda, né? Se destacou, a gente já conhecia os outros destaques dele como
um bom estudante, à frente de concursos, né, ganhando prêmios, enfim, sempre nessa área, administração, planejamento, matemática, mas não esse viés político que o pai sempre teve, Nazareno Fonteles, que a gente viu a trajetória, que parou no determinado tempo que achou que devia sair do cenário político, ficando nos bastidores sempre. Então, assim, acho que voltando à matéria da Veja, que foi o teu gancho, Douglas, ela dá uma projeção e faz um recorte que é muito próprio desse momento que nós vivemos, dessa nova onda, entre aspas, vermelha, da juventude, de uma cara nova, de um perfil novo, e a gente vê, a gente até se espanta, eu pelo menos, com o gás que eu vejo o governador eleito, com a forma que o governador eleito fala, e já do que estão dizendo nos bastidores, né, em cima do que ele mesmo fala, que vai governar não sozinho, mas com muita propriedade, com muita independência, ouvindo os experientes, mas a partir da sua própria vivência. Então eu acho que é isso, acho que é por aí que o Partido dos Trabalhadores está apostando aí nessa possível vitória. Então acho que a revista é o início de uma grande projeção nacional dele, e ele vai ter que carimbar, assinar e fazer, né? Agora está numa outra fase, embora agora estejam voltados todos para a campanha do Lula, mas ele está na outra fase também paralela, e pós todo esse, independente do resultado, que vai favorecê-lo ou não, é claro, se Lula ganhar, ele vai ter que mostrar a que veio, falando bem popularmente. Aliás, aí tem dois pontos que eu acho importantes a gente destacar. O primeiro deles é o seguinte: historicamente, o ex-governador e senador eleito Wellington Dias tem uma ligação com o ex-presidente Lula. E uma ligação direta, de Wellington Dias com Lula. Só que também o pai de Rafael Fonteles, Nazareno Fonteles, também é um grande amigo do ex-presidente Lula e tem uma amizade com ele desde que Lula começou a andar no Piauí. Aliás, o ex-presidente Lula várias vezes se hospedou na casa de Rafael Fonteles, de Nazareno Fonteles, quando Rafael Fonteles era criança ainda. Em entrevistas dadas aqui no Piauí, Lula disse: olha, conheci o Rafael criança ainda, e tudo, e são amigos. Então, não havia, digamos, um contato direto de Rafael Fonteles, mas Lula e Rafael não são figuras distantes, não é? Não é um contato de Rafael Fonteles com Lula recente, não, já são conhecidos e conviverem há muito tempo, quando normalmente Lula vinha para o Piauí, ou ia para a casa de Nazareno Fonteles, ou se ia para a casa de Wellington, mas tinha um contato próximo com o Nazareno. Esse é o primeiro ponto, para deixar claro que Rafael não é uma figura nova para o ex-presidente Lula. O segundo ponto considerando que o ex-presidente Lula vence as eleições, ainda vamos ter, digamos, uma acomodação no sentido de Rafael começa a administrar o estado do Piauí e o Wellington Dias começa a exercer o seu mandato no Senado Federal. Fala-se na possibilidade de um ministério, se não de uma liderança no Senado, mas enfim, de uma proximidade muito grande de Wellington, porque está lá em Brasília, está próximo a Lula. Sim. Então ver como, no aspecto da importância que a revista Veja dá, é importante ver como é que as coisas vão se dar a partir de agora, com Rafael Fonteles, apesar de ser um nome novo na política partidária. Vamos ver, por exemplo, qual o papel que ele exerce no Consórcio Nordeste, que é um início para uma projeção mais nacional, né? Sim. Ele já tinha essa projeção no Conselho dos Secretários de Fazenda, né? No Concerfaz. Conselho Nacional. Então, vamos acompanhar. Eu acho que esses dois pontos são importantes, aliás, para essa reportagem da revista se concretizar, aliás. Eu vejo um terceiro fator. É claro que chega a ser uma exceção, logo numa primeira eleição, já disputar o cargo máximo do Executivo Estadual e alcançar a vitória. Tem um conjunto de variáveis que acabaram proporcionando essa vitória de Rafael Fonteles. Além desses aspectos que você colocou, Douglas, eu vejo também como consequência da polarização. Porque quando você tem um cenário muito polarizado, o lado se torna mais importante do que o nome. As pessoas em eleições majoritárias se identificam com o candidato majoritário, mas diante de uma polarização, o nome, a pessoa perde protagonismo para o lado. Então, é como se fosse mais importante se posicionar, escolher um lado, do que necessariamente um nome. Então, Rafael Fonteles recebeu todo o apoio da base,
se atrelou à imagem do ex-presidente Lula, teve a parte política bem articulada pelo senador eleito Wellington Dias. Então tudo isso favoreceu. O Piauí majoritariamente votou aí no lado da esquerda, do PT, e ele lá acabou sendo puxado por essa onda aqui em todo o Piauí. E isso favoreceu nesse cenário de polarização. E, claro, agora depende dele, do trabalho dele, para ele, se consagrar. E adiante. Vamos para o outro lado, então? Olha, a primeira-dama do país, a dona Michele Bolsonaro, estará em Teresina na próxima sexta-feira, dia 14, para ato de campanha em defesa da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Será um encontro com mulheres no início da tarde da próxima sexta-feira, o encontro organizado pela deputada federal Iracema Portela, do Progressistas, e a presidente estadual do PL, jornalista Samanta Cavalca. Está aí a primeira-dama Michele Bolsonaro, mas no sábado, um dia depois, foi anunciado pelo ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Piauí. Michele Bolsonaro estará aqui na sexta-feira e no sábado, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o que disse o ministro-chefe da Casa Civil. No sábado pela manhã, por volta de 9 horas, o nosso presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, que eu tenho certeza que você irá votar, estará fazendo uma visita à nossa querida capital Teresina. Vamos fazer uma festa muito bonita para receber o nosso presidente Bolsonaro. Na sexta, a dona Michele estará fazendo um grande evento para as mulheres aí em Teresina. Então, evento em dose dupla. Sexta, Michele Bolsonaro, e no sábado, o nosso capitão do povo em Teresina. Tássio Cruz, eu acho que o PT não contava com essa... Porque ainda pairava dúvidas sobre a vinda ou não do presidente, se falava na vinda da dona Michele, ou de um dos filhos, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, o senador Flávio Bolsonaro, mas vem a dona Michele e no dia seguinte o presidente Bolsonaro, realmente a oposição se organizou para causar um impacto, né? É tentar, como eu disse, né, Douglas, tentar reverter o resultado extremamente negativo aqui no Piauí. O destaque para essa visita, Douglas, que ela acontece há praticamente 2 finais de semana, né, da realização da eleição, né? Teremos aí mais 2 domingos, né, para o dia 30, então é importante e é praticamente a reta final do segundo turno, né? Deve ser intensificado os principais colégios, a visita de Bolsonaro nos principais colégios a partir daí. Então é aquele último momento, né, para visitar os menores colégios, como o Teresina e o Piauí. E um ponto interessante, Douglas, de se destacar que a visita de Bolsonaro ao Piauí e Teresina será a primeira do seu governo. Desde que foi eleito, ele não veio na capital, ele fez visitas na região sul do estado, Bom Jesus, Parnaíba, mas em Teresina o presidente... Santa Filomena, Santa mas Filomena, Teresina realmente é a primeira vez do mandato. É a primeira visita, isso. A intenção, a tentativa é tentar, se não reverter, mas reduzir o prejuízo, né? Como eu disse, Piauí, Bahia e Minas foram estados decisivos no primeiro turno. Ou Bolsonaro reverte o resultado nesses estados, ou ele vai acabar se contentando com a derrota em um segundo turno. Porque não dá, se a gente analisar, não dá para você fazer no segundo turno a mesma campanha do primeiro turno. Você precisa priorizar alguns locais, né? Isso. Então, o que já está consolidado, o que se imagina como já consolidado, não há necessidade de uma volta. Até porque são custos, né, São Douglas? Uma campanha desse tamanho, o presidente tempo Bolsonaro e dinheiro. é o seguinte, veja, se o presidente Bolsonaro, que eu estou falando da questão legal, se o presidente Bolsonaro faz uma viagem fora da campanha eleitoral, uma viagem, por exemplo, para Teresina, para Parnaíba, para Piauí, é claro que todos os custos são bancados pelo governo federal. Sim. Mas, por lei, mesmo em campanha, quando o presidente Bolsonaro se desloca, tem que se deslocar com a mesma estrutura de quando ele se desloca em missão do governo. Segurança e tal. Só que na visita de campanha é o partido e ele que paga os custos, e não a nação. Por isso que a campanha, a reeleição de um presidente da República, ela é mais cara, via de regra, no Brasil, do que qualquer outro candidato. Porque ele tem que ter todo aquele aparato em torno dele, só que pago pela campanha, né? E Douglas, então, só para finalizar, quer dizer o seguinte, ele vai à Bahia, né, a previsão de ir à Bahia, vai a Minas várias vezes,
pelo várias vezes que eu digo, pelo menos 2 aí, venham ao Piauí, nesse ponto aí, quer dizer, esse mapa detectado pelo TASC, detectado pela campanha também de Jair Bolsonaro, então, vamos lá também, assim como o PT quer puxar voto nosso, vamos tentar puxar deles também, né? É claro, e vem jogando pesado, né? O recorte que eu queria fazer antes de falar disso era da questão da mulher, né? Como essa eleição, e a gente fez uma matéria semana passada, você destacou aqui sobre o assunto, olha como estão investindo na mulher, como o Bolsonaro agora, também como o Lula querendo pegar o público que perdeu, onde não era muito bem visto, está investindo, quer dizer, pega a primeira-dama, que a gente já vem trabalhando aqui na campanha já desde um determinado ponto, onde Bolsonaro não estava muito bem com as mulheres, a verdade é essa, mesmo ele dizendo que as mulheres o amam, né? Ele disse isso. Então, assim, olha o investimento na figura feminina, na liderança. Neném estava aqui me perguntando nos bastidores, né? Se eu iria fazer a cobertura. E olha, é um investimento pesado na figura feminina que despontou nessa eleição com Simone Tebet. Ela vem desde o início com um papel fundamental. E a Janja também, vamos falar do outro, para não dizer que eu não estou falando do outro lado, a Janja também. Dona Michele e Dona Janja. À frente, exatamente. E a primeira-dama, já no começo da campanha, já participando ativamente. Mas participou muito mais pesado depois, né? Depois também. Aliás, é possível ter um impacto, na sua opinião, no cenário, no quantitativo de votos, a visita tanto de Michele Bolsonaro quanto de Jair Bolsonaro, os dois, quer dizer, marido e mulher, presidente e primeira-dama? Eu acredito que deve ter um efeito, Douglas. Esse contato pessoal, ele é muito proveitoso na política. Destacar que o presidente Bolsonaro já conseguiu uma votação maior este ano, no primeiro turno, do que conseguiu em 2018. Em 2018, ele teve 346 mil votos no Piauí. Esse ano, 406 mil. Então, são 60 mil votos a mais. É uma margem considerável para um político que não tem tradição nessa região. E a meta sempre foi essa, nunca foi superar a votação de Lula, mas melhorar em relação a 2018. Agora vem com essa agenda, uma agenda intensa, em uma base onde não há tradição, onde uma minoria o apoia. Isso deve dar algum saldo positivo e a essa altura do campeonato, qualquer voto a mais é bem-vindo, é necessário, porque no segundo turno, um voto decide a eleição. E parece que no Nordeste, apesar de ser, como disse a revista Veja, esse cinturão vermelho, parece que no Nordeste, se eu não estiver enganado, o Piauí foi um estado que não elegeu deputado do PL, né? Isso. É um estado que não elegeu, quer dizer, a gente observa aí que vários candidatos do PL, a própria jornalista Samanta Cavallo, teve uma grande votação, sim, uma boa votação mesmo, foi. Mas não foi, mas assim... A chapa não conquistou. A chapa não ajudou. Ela fez a parte dela, aliás, ela fez mais do que a parte dela, né? Mas a chapa não ajudou. Então, veja que ainda há esse descolamento, né? A gente viu claramente, em que pese essa adesão do Major Diego à candidatura de Silvio Mendes, dias antes da eleição, mas, no geral, a gente observa que não há aliás, esse descolamento, né? Parte dos bolsonaristas votam no presidente Jair Bolsonaro, mas não vão ao encontro dos candidatos locais, né? Então, é só para constar. Outro fator interessante, alguns analistas acreditam que vai... Mas a jornalista Samanta Cavallo deu mais de 20 mil, não foi? 22 mil. 22 mil votos. Se a chapa tivesse ajudado, dava... O último deputado eleito pela maior sobra teve 20 mil votos, né? Por aí deputado a gente Evaldo tira, Gomes, né? do Solidariedade. Para você ter ideia, Douglas, o PL teve 30 mil votos apenas. 22 mil foi só da jornalista Samanta Cavallo. Federal, para estadual, 36 mil. Foi 10%, né, Elias, do voto do presidente. Não, então vamos lá, 36 mil para estadual. Só da jornalista Samanta Cavallo foi 22 mil. Quer dizer, e 36% é 10% da votação do presidente Bolsonaro. Olha aí, o descolamento é muito grande, né? O dever de casa que ela fez. Há uma expectativa, Douglas, em relação à abstenção e voto nulo. A abstenção pode aumentar um pouco, né? Há sempre uma variação histórica. Daí essa briga aí da questão dos ônibus, aliás. Exatamente. O PT querendo... Em relação. E há uma expectativa da redução dos votos nulos, porque muitos votos são anulados por erro no momento da votação de se digitar. Agora, no Piauí, por exemplo, só é o 13
Ou 22. então 22. É. Então não tem... Aqui vai ser mais. É só um mais fácil. voto. Um voto só. Pode É reduzir muito os votos difícil nulos. aqui ter essa, eu acho, né? Peraí, Esse rapaz, tipo se eu de... deselegância, botar a música na hora que ele tá falando com o Elias. Peraí. Pois é, de propósito, eu entendi isso. Vamos lá. Então, Não, mas, tô brincando. agora aí o Elias falou uma coisa aí que é atacar Bolsonaro. O PT disse que tem que puxar uns votos de Bolsonaro. Só isso. Os votos da terceira via e a abstenção. Eu acho que tudo é importante. Agora, dado o nível de abstenção, né, é muito importante ter o foco principal na abstenção. Como é importante também ter um foco nos votos nulos e brancos. Porque quem votou nulo e quem votou branco foi votar. Foi votar. Foi votar. E anularam muitos por acidente. Por acidente, né? Acabou? Acabou. Renato veio dar pressão aqui no estúdio, vai acabar logo os negócios. Quem? Quantos empregos o Rafael tem aí? Meu Deus do céu, rapaz. Douglas, só Olha, para ele não tá de ficar, braço só para não cruzado ficar aqui, sem ó. resposta, Desse jeito. 6 empregos, como é que aguenta, hein? nós comentamos sobre o prefeito Gil Carlos de Sim. São João, ex-prefeito, né? Ele fez o sucessor. Em Fez o 2020 sucessor lá. ele fez o sucessor, Ednei Amorim, Ednei. do seu grupo político. Aliás, o Ednei foi eleito ou reeleito, Elias? Foi reeleito, né? Eleito. Assim, no atual mandato, eleito. Eleito. Eles quebraram um ciclo de 50 anos da família Paz Pazandim e aí agora estão no terceiro mandato, esse grupo político lá. Olha, Tá dando tchau. tem amanhã, pega mais do Renato dando tchau aí. Amanhã tem comando geral, Elias, a Tem. partir das 6 da manhã, Na começando na rádio, na FM no Essa dia. na rádio. E também na UDIA TV a partir das 7h10. De 7 às 7h10, horário político, eleitoral, Na sequência- 7h10, noticiário, Tá com comando as geral. duas mãos já, Douglas. Ele tá pra pegar voo. Muito obrigado, Tássio Cruz, Edna Maciel. Tchau, Muito obrigado, boa tarde. Eliezer Rodrigues. Mas um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Se você não tem sentido algum no nosso trabalho, o que a gente faz, um agradecimento de coração a você que nos acompanha todos os dias. Amanhã, no mesmo horário, logo após a propaganda eleitoral, estaremos de volta aqui pela UDIA TV, Sistema Dia de Comunicação. Pode confiar. Grande abraço.